Boa tarde. Vamos recomeçar e a gente vai dar continuidade assim ao debate. E nesse primeiro momento eu apresentei para vocês os princípios, né, gerais, né, os conceitos, né, e concepções de carreira que a gente tem. E em geral, né, a avaliação de desempenho ela vai ser um dos critérios de progressão ou promoção, né, que estará nos planos de carreira dos servidores. Só para reforçar um pouquinho dessa questão, das questões que eu coloquei para vocês, do que são as tabelas salariais, né? Essa tabela aqui de Curitiba, então ela era uma tabela salarial que vigorou até 2014, tá bom? Então, lembra que eu falei para vocês que tinha uma parte especial que é comum também nos planos, quando onde você deixa os servidores que estão sem a qualificação atual para o que é exigida nos concursos que são mais atuais, né? E essa tabela é como se ela tivesse sobreposta, né? Vocês podem ver que essa aqui é menor, tem uma quantidade menor de linhas, mas no início, quando o plano de carreira que foi aprovado, ela tinha só quatro linhas aqui, o que a gente chama de padrão. Então, imaginem, isso aqui, as letrinhas, os professores falam letrinhas mesmo, né? Assim, é letrinha, né? Na lei você não vai encontrar letrinha, né? O que você vai encontrar na lei, né? A definição de referências, né? E essas definições são importantes porque as pessoas fazem muitas confusões, né? Não entendem, usam nomenclaturas de planos anteriores, né? Então, as pessoas realmente têm uma dificuldade muito grande para se atualizar e compreender o seu local na tabela e coisa assim. Então, era como se a gente tivesse uma tabela sobreposta à outra. Essa tabela, pensem aqui, ó, então, o professor... por que essas linhas aqui estão em branco? Em 2001, o padrão de referência, até coloquei ali para vocês, ó, era o 103A no enquadramento. Então, o professor com ensino superior, que tivesse de 7 a 2, 3 meses de rede, era enquadrado aqui. E aí tinha uma diferença salarial entre profissionais com a mesma titulação acadêmica. Se pagava diferente, dependendo de onde a pessoa estava atuando na própria carreira. Não era um problema que a gente discutiu das carreiras que tem umas com mais vantagens que outras, né? Não, aqui era dentro da própria carreira. Uma diferenciação por nível de por área de atuação do professor. Se era um professor que atuasse com as crianças maiores, ele recebia até 30% mais. Aí, a gente consegue equiparar, né, entendendo que o pagamento pela maior habilitação é um princípio, né, especialmente para a condição inicial aqui. E aí, essas linhas, foi tudo de uma vez? Não, essa diferença aqui no município a gente eliminou em 2007. E aí, a cada ano, a prefeitura avançava os servidores 3, 3 e 2 e 2, até colocar todos os profissionais que estavam na parte permanente do plano, que já tinham ensino superior, tendo como condição de ingresso essa referência 104B. Tá bom? Então, assim, essa tabela é de abril de 2016. Então, o salário inicial para 20 horas no município de Curitiba é R$ 1.915. R$ 1.915, né? Esse é o salário inicial
e no ano de 2017 a gente não foi concedido reajuste salarial para nenhuma categoria, nem database não foi concedido. Então a nossa database é quando? A database do servidor definida numa outra lei, não é no plano de carreira, né? E é importante também, assim, a reposição da inflação, o reajuste, ele é sempre linear também, né? De onde a pessoa está, ela tem assim, um reajuste de 10%, ele repercute em toda a tabela, tem um impacto em toda a tabela. E aí a gente estabelece esse modelo aqui e tal. Então, aqui, essa tabela, se você ingressasse né, no 104B, para você chegar aqui, então esse 10 mil aqui, ele é inatingível, né, porque você precisaria trabalhar efetivamente 90 anos. Né? Então, quando você olha a tabela, você fala assim, nossa, mas e esse 8 mil, 10 mil, né? Não, ele não vai chegar aqui. Então, é só você contar. Nessa tabela, como que o professor vai mudar de referência? Num processo de avaliação por merecimento. Ele sai da letrinha A para o B, para o C, a cada uma referência dessa, a cada 2 anos depois que ele sai do estágio probatório. Né? Então, ele fica no A 3 anos, aí sai do estágio probatório, adquire estabilidade, né? E aí só assim ele pode participar dos procedimentos. Então, ele pode ter 4 anos e continuar na letra A, na referência A. Aqui. E aí ele passa a avançar uma referência a cada 2 anos. Então, quantas referências ele vai atingir? Ele vai avançar, pensando 25 anos, ele vai avançar 12, 13 referências. Mas é assim que conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando ele chega aqui, ele volta para o padrão 105, referência A. Então, 8, né? 9, 10, 11, 12, 13. Esse aqui é o teto salarial real. Então, a amplitude salarial é ele passar de 1.900, lógico, né? 25 anos depois, o valor vai estar corrigido e tal, mas essa é a amplitude. Qual que é a amplitude aqui? Não é 100%, nada, menos de 50% do salário. Então, quando você olha o tamanho aqui da tabela, né, dá essa impressão. Essa tabela, ela vigorou até 2014, só que tinha, assim, lembra que eu falei para vocês que as tabelas salariais, elas são para comportar quem está no início, no meio e no fim? Então, um ou outro servidor está mais avançado aqui na carreira, que foi aquela situação que você falou, né, de alguns servidores que pegam momentos na trajetória que, assim, aqueles que dão sorte, em geral. Sabe, aqueles que têm sorte, assim, tipo, que não é enquadrado para baixo, né? E aí, pouquíssimas pessoas. Quanto mais alto o salário, menos pessoas você vai ter enquadrado. Então, essa tabela, então, vejam, ó, você tem... Então, quando aqui é 2, aqui nessa tabela, era 2,8% de uma referência para outra a cada 2 anos. Como, em geral, o servidor tem só reposição inflacionária, né? O que acontece com o plano de carreira? Ele acaba sendo o ganho real. Então, se você cancela essa possibilidade da carreira, eu acho que temos que pensar isso também, que é você já estabelecer uma política de congelamento salarial. Porque a gente vai tendo só a reposição inflacionária, não é ganho real de salário, não é assim? Isso, vocês não vivem isso no cotidiano de vocês, lá no fim do mês? Quando você só tem a reposição da inflação, não tem ganho real, a tendência é permanecer onde você está. A carreira, muitas vezes, é a forma
das gestões promoverem ganhos reais de salário. Então, quando você corta, você também vai estabelecer tem um problema para a vida das pessoas, né?